Se você for para o YouTube, se você esteve presente na internet durante os últimos tempos e você gosta de uma boa história de terror ou uma boa novela extremamente dramática e fora da caixinha, você provavelmente já ouviu falar sobre estes dois personagens, ou talvez a famosa frase atualmente The Coffin of Andrew and Leslie, ou a minha irmã devorou o vizinho, a minha irmã e eu no incesto, entre mil e outras coisas. E hoje eu vim falar sobre essa história, primeiro porque eu gosto muito de histórias de terror e segundo porque é uma história que tem alta e obviamente eu quero monetizar o meu canal. Então eu conheci essa história pelo Goulart e eu não tinha percebido que era uma história tão mirabolante assim, principalmente que era um jogo que as pessoas fizeram uma problemática toda por cima disso. Eu pensei que fosse simplesmente uma novela criada pelo próprio Goulart e espalhada ali. Eu estava totalmente fora, tanto que eu nem conhecia o conteúdo do Goulart, mas depois de eu pesquisar um pouco, porque eu me interessei realmente pela história, eu descobri que existe todo um manifesto por trás disso. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu não vou falar especificamente sobre o jogo, eu vou tratar disso como se fosse realmente uma pequena novela, porque é desse jeito que eu encarei, então eu acho que não tenho muita propriedade de fala para falar sobre jogos, já que eu não estou muito dentro desse mundo todo de jogos, né? Vamos começar pela história. A história basicamente conta sobre dois irmãos com uma relação um pouco tanto quanto problemática, que é o Andrew e a Leslie. E eles têm uma pequena diferença de idade, provavelmente a Leslie tem 21 e o Andrew 23, ou algo do gênero. Eles estão a viver juntos em um prédio que por algum motivo está contaminado e todo mundo tem que ficar em quarentena. O guarda é o responsável por levar comida e abastecer todo mundo, mas o quarto deles, a casinha deles, o apartamento deles, acabou por ser marcado como uma das zonas, uma das casas, um dos quartos que não deve receber mais comida. O tempo vai passando um pouco e eles vão morrendo de fome. Até que a Leslie começa a ouvir uns barulhos de uma música irritante na casa do vizinho. Ela vai tentando perceber o que é que se passa, até que aquilo começa a se tornar constante e ela arranja uma forma de ela e o Andy irem para lá ver o que é que se passa. Eles vêm e basicamente o seu vizinho está fazendo um ritual satânico para contactar um demônio. Um tempo depois, o vizinho é meio que devorado pelo demônio, a alma. Eles então pensam que o vizinho está morto, eles estão a morrer de fome e aí vai o canibalismo. A Leslie sugere ao irmão que eles comam a carne do vizinho, já que eles estão muito tempo sem receber comida e eles estão muito fracos, com fome e tudo mais. O irmão, sem muitas alternativas, extremamente manipulado, ele acaba por aceitar e eles levam o corpo para sua casa. A Leslie cozinha, eles comem. O Andy não se sente tão satisfeito assim, não se sente tão empolgado por comer uma carne humana, mas a Leslie acaba por lhe convencer a comer. Ele come e lá continuam. Eles vão para a casa do vizinho para tentar procurar mais alguma coisa, saber se tem comida e tudo mais, até que o guarda toca a porta. O guarda toca a porta e eles vão tentando esconder o que se passa. Lá, enquanto o Andy está meio que, de alguma forma, fazer com que o guarda não entre na casa, a Leslie vai limpando a casa e ela se esconde, assim como o Andy. Só que o guarda chega e diz, mais um suicídio aqui, talvez falta de comida e tal. Só que quando ele abre o armário, ele encontra a Leslie. E o Andy, por se sentir talvez obrigado a fazer alguma coisa para defender a irmã, ele acaba por matar o guarda. E eles roubam a chave do guarda e assim eles têm acesso a outros quartos, a outros corredores. Eles saem do quarto da casa do vizinho deles e eles vão diretamente para a sala do guarda, em que eles percebem basicamente que eles foram proibidos de receber comida, menos o quarto X, que é o quarto de uma rapariga, isso só porque ela é extremamente gostosa, algo do gênero. Então eles percebem que aí eles começam a ter um certo controle sobre as coisas. Eles vão para esse tal quarto dessa rapariga, eles tentam interagir com ela e aquilo mexe um pouco com a Leslie, porque ela se sente um pouco inferior à rapariga e ela pensa que, pronto, talvez eu não mereça comida, será que eu não estou assim tão gostosa e tudo mais? E ela tem essa questão da autoestima dela. O irmão tenta lhe confortar, eles voltam para a casa dele, até que eles bolam um plano mais ou menos sobre atrair o outro guarda, para também atrair o outro guarda, basicamente fazer meio que um pacto aí com o diabo, para ver se eles conseguiriam comida ou uma coisa mais importante. Aí o Andrew acaba por concordar de alguma forma, eles vão ao quarto da rapariga e meio que ameaçam a outra rapariga para chamar o guarda, meio para se divertir, se é que vocês me entendem, uma pegada assim mais íntima. Lá ela é ameaçada, acaba por fazer, e
E o Andy diz, olha, vais para a nossa casa, diz a Leila, no caso, vai para a nossa casa, fazes tu o pacto, eu fico aqui a controlar essa rapariga, ver que ela tem que fazer alguma coisa. Apesar dela não concordar muito, a Leila vai, ela acaba por começar o ritual, o demônio aparece e ela faz o pacto oferecendo o guarda. O demônio basicamente tem um amuleto, algo do gênero. Ela sai da casa deles, ela vai ter com o Andy e basicamente ela encontra o Andy e a rapariga mais morta. E ela se pergunta o que é que se passa, ela começa com um ciúme assim meio descabido, mas até aí, ok, eles superam isso e eles fogem do prédio. Eles vão meio que para um hotel, uma coisa assim, e a Leila pergunta se eles têm dinheiro, se podiam fazer alguma coisa e tal. E o Andrew diz, olha, eu tenho dinheiro no banco, mas se for ao banco agora, talvez levante uma suspeita, alguma coisa. Então eles ficam meio que num hotelzinho. E o amuleto que o diabo deu tem basicamente o poder de prever o futuro. E a Leila acaba por prever que eles vão ser meio que assassinados aí por alguém naquele quarto. Então ela acorda o Andy rapidamente, eles se escondem, eles fogem, até que eles percebem basicamente tudo o que terá acontecido. Ela diz que esqueceu roupa ou alguma coisa na casa, eles voltam a entrar na casa, eles falam ao tipo, então vamos para a floresta brincar um pouco, já que não tem ninguém aqui. Eles vão para a floresta, o Andy se esconde, a Leila se esconde, o Andy acaba por matar o assassino que estava atrás deles e tal, e eles pegam a chave do carro do assassino e eles fogem para um outro sítio. Depois disso, eles decidem que vão à casa dos pais deles roubar. Só que eles, a caminho da casa dos pais dele para roubar, a Leila pega no sono, mas é basicamente o diabo que lhe chamou para lhe dizer que eles podiam ter feito um pacto. Eles vão fazer um pacto sobre ela entregar umas almas para o diabo recarregar basicamente o amuleto dela para ela continuar a prever o futuro. E aí ela concorda, ela bola um plano na cabeça dela sobre matar os pais para fazer isso. Quando eles chegam na casa, eles vão procurando algumas coisas e tal, só que eles não encontram praticamente nada, até que a mãe deles chega e o Andy meio que entra num personagem de tentar interagir com a mãe no momento começando a se passar, talvez porque ele quer voltar a viver com os pais, talvez porque ele sente a falta dos pais. Isso fica tudo em aberto. E Leila não entende muito bem o que está a passar, mas o Andy convence ela a entrar na personagem, ela assim um pouco casmurra, um pouco eu sei de tudo. Ela acaba por tentar entrar no personagem, ela interage lá com a mãe, ele diz, não te preocupes e tal, vai descansar que nós vamos cozinhar. Enquanto isso ele tenta falar com a Leslie para convencer vai ficar tudo bem, ele vai resolver, vai bolar um plano e vamos só roubar e vai ficar tudo bem. Um pouco depois o pai chega, a mãe acorda, né? Eles vão para a cozinha, eles jantam, tudo assim num clima meio desconfortável e os pais vão descansar. A mãe diz para eles dormirem lá na casa e de manhã fazerem o que tiverem que fazer, mas que durmam separados e que é a melhor opção, a melhor forma lá de fazer e tudo bem. Só que no meio da noite, o Andy está na sala, a Leslie vai dormir no outro quarto, no porão, ela sai do porão e vai ter com o Andy para eles conversarem sobre qual vai ser o plano deles. A mãe, nesse momento, meio que acorda, vai para a sala para conversar com o Andy sobre alguma coisa relacionada a Leslie, só que a Leslie está lá. E a mãe diz, eu preciso conversar contigo sobre a Leslie, só que sem ela saber, só que depois ela percebe que a Leslie está lá e ela meio que foge do assunto. A Leslie, no mesmo momento, diz, não, podes falar, eu quero ouvir o que é que tu tens para dizer. Ela saca uma arma e leva a mãe para o porão. Aí, ela diz, ela vai buscar a corda, alguma coisa assim, vamos prender ela, vamos oferecer no diabo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Andy sobe para o quarto do pai e fica mexendo nos brinquedos eróticos e tudo mais. Saca uma corda, o pai acorda e o Andy tenta meio que dar uma desculpa esparrapada, alguma coisa, e ele diz que meio que quer se masturbar. O pai acorda, pergunta sobre a mãe dele e tal, e ele diz que está no porão, talvez ela precisa de uma ajuda, o pai decide descer. E quando o pai está na escada para descer, ele vê a Leslie apontar uma arma para a própria mãe, que é a esposa dele, e o Andy está meio que atrás dele, e ele diz deixa, eles amarram lá com os brinquedos eróticos, que eu não entendi qual brinquedo erótico que seria tão comprido como uma corda, mas enfim. Eles amarram os pais e eles ficam ali entre o que vai acontecer, o que vamos fazer, o que não vamos matar, vamos roubar, e os pais não percebem. A Leslie fica nesse dilema sobre o que vão fazer, vão matar, não vão, vão matar, não vão. E o Andy diz, olha, mãe, cadê o teu cartão de crédito? Dá o cartão de crédito e o código, não sei o que, porque eu preciso de dinheiro. Se isso é tudo sobre dinheiro, ela tenta convencer o Andy a não fazer nada, não lhes matar. E ela basicamente dá o cartão de crédito, dá o código, ele vai para a multicaixa enquanto a Leslie está lá à espera. Enquanto a Leslie está à espera do irmão, ela corta o braço da mãe, vai fazendo o início do pacto lá satânico e tudo mais. Só que quando o Andy chega, ele descobre que tem
meio que um limite no cartão. Então eles ainda precisam da mãe para tirar o limite do cartão. Ela liga para o banco, ela faz tudo isso. Tem lá uma situação esquisita também. E ele consegue. Só quem vai sacar o dinheiro dessa vez é a Leslie. E o Andy fica no porão com os pais. Enquanto isso, a mãe diz ao Andy que ela sabe o que aconteceu no passado. E aí nós voltamos, o que aconteceu no passado? Basicamente, nós descobrimos um pedaço da infância desses dois irmãos em que o Andy tinha basicamente uma rapariga que gostava dele, que era amiga, entre muitas aspas, da Leslie. E a Leslie descobriu, foi falar com o irmão, e o irmão ficou tipo, sabe, tá bem, ok. E a Leslie não ficou muito satisfeita com isso. E ela sempre tentou ser a única mulher dos olhos do irmão. Então, parte do pressuposto que ela faria alguma coisa contra a rapariga, desde já. E foi dito e feito. Ela meteu a rapariga num baú, né? Eles foram brincar lá numa obra ou assim. Ela meteu a criança num baú, fechou o baú e pôs-se em cima. Aí ela disse, tu tens que provar que tu gostas de mim, que tu me amas. E ele tinha mesmo com um pedaço de madeira em que ele trancou o baú. E ela disse, tu vais ficar aí até a meia de manhã e tal, para aprender a não gostar do meu irmão, De manhã, quando eles voltam, a rapariga estava morta. O Andy ficou extremamente impactado com isso. E, até certo ponto, eu me pego até a dizer que ele teve uma situação psicológica. Talvez um gatilho, talvez algo desencaminhou aí. Não sei. Seguindo a história, a mãe tenta lhe dizer que ela sabe, porque aí era o sítio que eles brincavam, que ela nunca bateu muito bem e tal. E o Andy diz, não sei o que, aconteceu e tal. A mãe vai falando coisas sobre a irmã ser a culpada de tudo aquilo que está a acontecer. E o Andy, entre escolher entre agir bem e agir mal, no caso soltar os pais, chamar a polícia, se entregar, mil coisas, ele diz não. Você não pode falar assim da minha irmã, porque a minha irmã é a única que gosta de mim, a minha irmã é a única que realmente me ama, a minha irmã é a única que realmente preza por mim. Vocês não. Aí a mãe diz, eu não acredito, tu estás a fazer coisas, vocês entendem o que eu quero dizer, com a tua irmã, que nojo, que repúdio, que não sei o que. A Leslie está lá em cima a ouvir enquanto ela desce as escadas e ele tenta dizer, não, eu não estou fazendo nada disso, nós só somos irmãos e tal. A Leslie aparece, ela desce as escadas, ela faz um showzinho para mostrar, mas sim, é isso mesmo, nós estamos juntos e tal. E ela pega, vai lá, acabam por, o diabo aparece, eles fazem pacto, eles recarregam o amuleto e tal. E aí é que eles descobrem que todo mundo com o diabo, que eles entregaram para o diabo, desde o primeiro guarda, o vizinho e agora os pais, eles não morreram. Eles estão num estado vegetativo, mas eles estão vivos. Só não têm alma. Então, eles comeram alguém vivo. E aí, o que acontece? Acaba por ter esse peso de consciência no Andy, né? Acaba por ter toda essa questão na cabeça dele. O Andy fica tipo, já tô nessa, né? Já tô sujo, já não tenho vontade a dar. Tudo bem, ele vai desfazendo o corpinho dos pais, vai mutilando, vai pondo em sacos plásticos, vai deixando em alguns sítios e... Enfim. E a Leslie, ela fica estranha. Ela vai se comportando de formas estranhas porque ela vai vendo que o irmão mudou muito, mas assim, muito mesmo, em relação a tudo o que aconteceu, né? E apesar de tudo, eles decidem descansar, depois de terem feito tudo, eles vão para dormir, só que eles decidem assim. Basicamente, o Andy é que sugere, por que não tentamos os dois pegar no amuleto e ter uma visão sobre o que vai acontecer no futuro, se é que vamos ser pegos ou não, o que podemos fazer, o que não podemos. Assim, eles basicamente dariam ao trabalho o diabo sobre ter uma visão dupla com o preço de uma, né? Porque os dois teriam somente uma e contariam só com uma, enfim. Eles lá vão. Só que nessa visão, basicamente, o que acontece? É um incesto. Eles ficam juntos, acabam por ficar juntos intimamente e tal. Eles acordam e ao longo da conversa, né, deles envergonhados, principalmente o Andy, a Leslie diz, eu já pensei que isso poderia acontecer e tal. E o Andy diz, não, isso nunca vai acontecer e tudo mais. E é basicamente ali que a história termina. Não sei se é o final total da história, mas foi até aí que eu prestei atenção. Eu acho que isso são 4 partes da história. Eu não sei se isso é a parte completa, mas eu vou me focar até esse ponto. Nesse ponto, o jogo, pelo que eu pesquisei, foi lançado recentemente em 2023. Pessoal, em 2023, para baixo, né, 2022, 2021, 2020, nós tivemos 1500
coisas que podem ter servido de referência para criar este jogo. Desde filmes, bonecos, casos criminais reais, entre outras muitas coisas. Logo, uma pessoa que está muito dentro desse contexto, né, desse tipo de pesquisas, seja por curiosidade, seja porque trabalha com isso, no caso de investigação e tudo mais, sabe muito bem que isso não é algo de se estranhar. Principalmente quando pode ter mistos de coisas reais. Por exemplo, o facto do Andy e da Leila terem assassinado numa obra em que eles brincavam a amiga faz muito lembrar um caso. Eu vou deixar aqui na tela o caso criminal que me fez lembrar. Segundo, o canibalismo deles para com o vizinho, eu não acho que foi algo tão chocante assim, já que era meio uma questão de, entre muitas aspas, necessidade. Sem contar que, desde o início, um pouco depois dessa parte do canibalismo e tal, nós já percebemos a disfuncionalidade da relação deles, em que existem muitas questões. Cadê os pais desses miúdos? Tudo bem, eles têm por aí 20, 21, mas cadê os pais dessas crianças? Eu acho que essa problemática toda reencaminhou-se para assuntos que não são propriamente aquilo que deviam ser as questões. É um jogo. Lembrando, eu não estou a partir do pressuposto de ser um jogo. Mas entrando um pouco nessa questão de ser um jogo, o que eu vi no vídeo do Goulart e do que eu pesquisei é que tu tens a opção de não fazer tais coisas. Tu tens a opção, por exemplo, de não comer. Tu tens a opção de recuar. Por exemplo, uma das partes que eu vi muito isso foi a parte dos pais, né? Isso já lá pro finalzinho. Que é, o Andy tinha a opção de agir contra os pais ou agir a favor dos pais, se não me engano isso. E ele agiu contra, mas isso é uma opção do jogo. Então, se tu jogaste, tu tens como fazer diferente disso. O jogo tem toda essa novela por trás, mas ele te dá opções. Então, dependendo daquilo que tu quiseres descobrir no final, tu podes fazer diferente. Lembrando, dessa parte do jogo eu estou a falar como uma pessoa leiga. Então, se eu tiver a falar aqui uma besteira, por favor, deixem com calma nos comentários. Voltando para a novela em si do jogo. As personagens principais são, obviamente, a Andy e a Leila, que são duas crianças disfuncionais com a ausência dos pais e o excesso de codependência e de manipulação por parte dos dois. Porque nós vamos vendo que quanto mais a Leila manipula o Andy, mais ele vai se tornando ou se mostrando meio que psicopata. Sem contar que quanto mais ele mata, depois do assassinato do demônio, lá mesmo pro final que o Goulart mostrou, ele tem a marca do demônio na mão. Ou seja, ele se transformou no demônio, ele virou o próprio demônio, ele se comporta assim para fazer um futuro pacto com o demônio está a possuir o Andy. Está a perceber? Então, não é só uma questão do que está ali. Eu acho que são questões de várias mensagens que ficaram dispersas nessa história. Mas entrando na análise total, eu achei uma história muito fraca, porque a história é meio que previsível em certas formas quando nós vemos o comportamento da Leila.